Nossa República conversa essa semana com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Na pauta, a reforma tributária que preocupa o governo e já é objeto de intensa mobilização. Falaremos também sobre governo, Senado e política. Secretário Mauro Carvalho, seja muito bem-vindo à Nossa República. Obrigado, Mauro, por mais essa oportunidade de estar aqui concedendo essa entrevista para você e para todos os nossos telespectadores do estado do Mato Grosso e ouvintes também. Querido, muito obrigado a você. É sempre uma alegria imensa receber você aqui no programa. E Mato Grosso vive um momento de muita preocupação, de muita apreensão, não pela gestão, nem pelos resultados da gestão, que vem sendo muito bem vistos no Brasil inteiro, mas por conta da questão da reforma tributária, esse projeto que está em discussão, em debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, e que pode trazer prejuízos graves ao desenvolvimento de Mato Grosso. E eu queria propor o seguinte, vamos pontuar os principais pontos desta reforma e que podem, eventualmente, trazer e por que trazem prejuízos ao Estado. Um dos pontos que vem sendo colocado como favas contadas nesse projeto é a questão da tributação no destino. Quer dizer, o Estado que recebe a mercadoria é que recebe também a tributação. Por que isso é ruim para Mato Grosso, secretário Mauro? Bom, Mauro, essa reforma, na realidade, não é uma reforma, né? Na realidade, é um novo modelo de pagamento de impostos, né? Ela vem desburocratizando, realmente é o anseio de toda a população mato-grossense, mas ela vem em cima de uma PEC que foi feita há quase 3 anos atrás, a PEC 100, a 45 também, e esse texto ainda que não foi colocado, a gente fica sabendo das informações, mas o texto deverá ser colocado essa semana, ele não beneficia em nada no Mato Grosso, muito pelo contrário. Como nós somos um estado exportador e temos pouco consumo aqui no estado, e como você colocou agora há pouco, ele passa a taxar o consumo no destino, o estado do Mato Grosso é extremamente prejudicado. Então, e esse é o trabalho que o governador Mauro Mendes tem feito, esse é o trabalho que o secretário Rogério Galo, de uma forma exemplar, tem participado de várias comissões no CONFAS e também em Brasília, junto com o Congresso Nacional, e nós estamos reivindicando, como o Mato Grosso é o 27º, é o estado mais perdedor, tem estados que são super ganhadores e tem os super perdedores. Dos super perdedores, nós somos o último. Então, isso é uma queda de receita, pelos cálculos da Secretaria da Fazenda, de 7 bilhões por ano. Então, é inconcebível uma perda dessa para todos nós matogrossenses. E o trabalho que o governador Mauro Mendes tem feito em Brasília, essa semana estivemos lá reunido com o ministro Haddad, depois em seguida com o deputado Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, depois tivemos com o senador Davi Alcolumbre no Senado, é justamente colocando os pontos que o Mato Grosso tem divergência. E essa construção, esse diálogo que nós temos aberto com Brasília e tem dado muito resultado. Vários problemas do texto que o próprio Rogério Galo tem colocado junto aos deputados e colocou ontem com o ministro Haddad, eles têm entendido realmente e têm demonstrado para todos nós que estão entendendo no nosso problema e vão ajustar o texto. Então, a nossa esperança é justamente essa. O Mato Grosso não quer ganhar nada, o Mato Grosso não quer ganhar sobre os outros estados, mas nós queremos manter no mínimo o que nós conquistamos até hoje. Nós não admitimos essa perda de forma nenhuma, que vai prejudicar todos os nossos investimentos no estado, vai prejudicar toda a nossa população matogrossense, e esse é o trabalho que está feito com a equipe da Secretaria da Fazenda,
junto com o governador Mauro Mendes, e eu também tenho acompanhado em todas essas reuniões em Brasília. Secretário, além da taxação lá no destino, né? Quer dizer, o imposto fica para quem recebe o produto, a mercadoria. O senhor falou em Mato Grosso tem um consumo muito pequeno. Apesar da gente importar grande parte dos produtos industrializados, né, trazer para Mato Grosso grande parte dos produtos industrializados do produto, isso não altera em nada, não compensa essa transferência daquilo que nós exportamos em termos de matéria-prima, em termos das commodities que a gente produz. Não tem compensação nenhuma nesse sentido. Como você colocou, né? Os produtos exportados praticamente não pagam impostos, né, Mauro? Você não exporta imposto. Então, a taxação é mínima nas commodities que nós produzimos. E o pior, que como com os impostos que estão sendo concebidos agora, acabam os incentivos fiscais dos estados. Estados do Centro-Oeste, né? O Sudeste, o Norte, o Nordeste, que são estados fora dos grandes centros, fora dos portos, uma logística mais difícil. É diferente de você ter uma indústria em São Paulo, deu um problema na sua máquina, você liga, a assistência técnica está ali do seu lado. Agora aqui no Mato Grosso dá um problema nos silos aí, a assistência técnica está lá em São Paulo. Demora 2, 3 dias. Então, qual a motivação que nós vamos dar para esses empresários que querem vir para Mato Grosso para industrializar aqui, se nós não vamos ter nenhuma diferença com relação aos estados do Sul e Sudeste? Então esse é o nosso questionamento também junto ao governo federal. É uma situação gravíssima, porque inclusive pode levar indústrias de volta, né? Muitas indústrias do Centro-Oeste, Norte e Nordeste deverão migrar para Sul e Sudeste. Então, enquanto aqui nós vamos perder muitas indústrias, Sul e Sudeste vão ganhar muitas. Então, é totalmente desleal. Se nós estamos procurando, nessa reforma tributária, o equilíbrio fiscal entre os estados, nós temos que levar em consideração as nossas peculiaridades. E é isso que a gente tem feito em todo momento. Porque nós queremos continuar incentivando empresários, empreendedores a vir para o Mato Grosso para industrializar as commodities aqui produzidas, não só as nossas commodities, mas nós temos grandes oportunidades no segmento industrial no estado de Mato Grosso. Então, são esses assuntos que a gente tem colocado, que nós colocamos com o ministro Haddad, que nós colocamos com o presidente Lira, da Câmara Federal, com o senador Davi Alcolumbre, com o deputado, o relator Aguinaldo. Então, esse é o trabalho. E diga-se de passagem, Mauro, a Secretaria da Fazenda do nosso estado, liderado pelo nosso secretário Rogério Galo, tem feito um trabalho exemplar, servindo de exemplo, inclusive, para outros estados da federação. Então, o Rogério tem liderado muito esse processo e tem dado resultado. E é o que a gente espera agora no texto, realmente a gente vê nesse texto todos os problemas apontados pelo secretário Rogério Galo, não só do estado de Mato Grosso, mas do Centro-Oeste, de novo, Norte e Nordeste. Só para quem está nos acompanhando compreender essa posição colocada pelo secretário Mauro Carvalho, é importante compreender o seguinte, que quando se fala o fim da guerra fiscal, parece que é uma coisa boa. É bom em termos, né? Mas em estados que estão em processo... Mato Grosso lutou muito para ter energia, lutou muito para ter um mínimo de logística, de estradas, de ferrovias, enfim, ainda está nesse processo de implantação de uma logística mais moderna, mais compatível com o mercado, com capacidade de concorrer com outros mercados. Então, precisa compensar o empresário que investe, obviamente, com incentivos fiscais, com renúncia fiscal, enfim, com essas modalidades de benefícios que sejam atraentes para que a empresa fique aqui. E nós vivemos um momento riquíssimo, né, secretário, de agroindustrialização de Mato Grosso, com biocombustível, né, o etanol de milho, enfim,
a gente vive um momento extraordinário nesse aspecto de que a indústria de alimentos vem se consolidando, vem crescendo aos poucos. Ainda temos muito que avançar nesse sentido, com as cadeias produtivas sendo implementadas em várias áreas, como na área do setor calçadista, como na área do setor de confecções. Eu falo sempre, nós temos o maior rebanho do país e não temos uma cadeia produtiva que vá além do frigorífico. Nós não temos os curtumes, nós não temos o setor calçadista produzindo aqui. No algodão a mesma coisa, quer dizer, nós temos fiação pequena ainda, né? Mas nós temos potencial para ter um polo de confecção para atender o Brasil e o mundo, né? Pela produção nossa de algodão. Essa guerra fiscal, Mauro, ela realmente não é salutar, né? Quando você ganha realmente um empreendimento, ótimo. Mas muitas vezes essa guerra fiscal entre os estados, o Mato Grosso acaba perdendo. Então, o que a gente tem conversado muito é no sentido de ter um diferencial para o Centro-Oeste, para o Norte e para o Nordeste. Qual que é a solução que o governo defende para esse caso específico? Olha, a solução, Mauro, é muito complexa, né? Então, tem algumas... Nós já temos hoje um diferencial de 5% da alíquota de ICMS. Uma das coisas que nós estamos falando é manter esse diferencial para o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. Mas são tudo negociações muito complexas. Esse tabuleiro no xadrez aí, você mexe uma peça aqui, tem que ver quais as consequências nas outras também. Então, tudo é uma construção, né? Então é difícil a gente gerar uma expectativa aqui para o Estado de Mato Grosso, antes de a gente ter realmente consolidado no texto da reforma tudo que a gente tem colocado de todos os problemas e os impactos financeiros que nós teremos no Estado de Mato Grosso. O que a gente quer é manter o que nós conquistamos para continuar os investimentos na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, na área de segurança pública, enfim, todos os pilares do Estado de Mato Grosso. A gente sabe que politicamente no Congresso Nacional, São Paulo tem muito mais força do que Mato Grosso. Nós temos uma bancada de 8 deputados contra uma bancada de 70 deputados lá do estado de São Paulo. E assim acontece com todos os estados do Sul e do Sudeste, em relação a Mato Grosso, em relação ao Norte e ao Nordeste do Brasil. As bancadas são um pouco menores, têm menos força para se impor na hora de uma queda de braço. De que maneira o senhor imagina se é possível juntar os estados do consórcio da Amazônia, do Nordeste, enfim, de maneira que impulsione essa discussão de uma forma mais favorável para esses estados? Não é uma tarefa fácil, Mauro. Cada um tem os seus interesses, né? Então, você conjugar todos esses interesses num texto só não é uma tarefa assim tão simples de você ter sucesso. Mas o que a gente tem feito é insistentemente conversado com todos os governadores, com todos os secretários de Fazenda, realmente colocando, até o que nos surpreendeu algumas vezes, algumas informações que a gente tem passado para os outros estados, os estados até não têm essa informação, até se surpreende. Então esse é o trabalho que nós temos feito diariamente. O Rogério Galho tem ligado para todos os secretários de Fazenda, tem reunido no CONFAS, que é onde reúne todos os secretários da Fazenda do estado de Mato Grosso, colocando realmente as dificuldades dessa reforma. E quais são as soluções? Nós somos a favor da reforma? Somos. Nós queremos a simplificação? Queremos. Mas nós queremos uma reforma que traga o equilíbrio fiscal no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala aqui em incentivos fiscais, Mauro, nós temos que ver que nós temos um contrato assinado até 2032 com os incentivos fiscais. Então, as empresas que se instalaram, não só no Centro-Oeste, mas em outros estados da federação, têm esse compromisso de uma lei que foi aprovada em 2017 pelo Congresso Nacional, a Lei 160, garantindo até 2032 esse incentivo fiscal. Aí estão colocando que vão criar um fundo para suprir essas diferenças desses incentivos. Ora, esse fundo... Os fundos, a gente sabe que fundo não funciona, né? Fundo é um negócio que você fica com o pires na mão.
Esses recursos estão falando que é de 70 bilhões, de 100 bilhões. Ora, da onde vai vir os recursos do fundo? De novo a União? A União, todos nós sabemos, os problemas que o governo federal tem, o endividamento do governo federal não é desse governo, é de anos anteriores que nós chegamos no momento que nós estamos. Então, tudo tem que ser muito conversado, né, Mauro, para a gente saber realmente. E o que a gente sente também é que o Congresso está disposto a esse diálogo. Isso daí que está sendo extremamente importante. Estão ouvindo os governadores, estão ouvindo os secretários da Fazenda, vai ter uma reunião essa semana, inclusive em Brasília, com o Congresso Nacional, com todos os governadores presentes e os secretários de Fazenda. Então, esse diálogo está muito aberto. Isso daí que tem deixado a gente com muita esperança, porque tem muita coisa ainda para ser construída, muita coisa para ser colocada, e o importante é que todos estão abertos a escutar, a rever realmente as posições do texto. Isso está sendo extremamente importante e democrático. Eu queria entrar num ponto desse debate, que é o seguinte: eu já falei no bloco anterior sobre Mato Grosso ser um estado com uma bancada pequena, por conta de uma população pequena. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto, e é isso que eu queria que o senhor comentasse, o governador Mauro Mendes sendo muito ouvido nacionalmente, pela imprensa nacional, sendo ouvido por vários setores. E essa semana, vocês estiveram lá no Congresso com Arthur Lira, a gente percebe que acendeu uma luz lá no Congresso em relação a esse debate, até porque estados como Alagoas vão ser afetados, né? Que é um estado também produtor de commodities, e vão ser afetados. E aí o Arthur Lira tem o maior interesse de encontrar também uma equação. Como é que está sendo conduzido politicamente? Eu tenho observado, a percepção que eu tenho aqui de Mato Grosso, olhando daqui para fora, eu tenho percebido que o governador tem conseguido agregar muitas vozes, muitos apoios, governadores como o do Pará, enfim, do Fórum da Amazônia, tem muitos solidários e muito imbuídos também nessa luta. Como é que o governo do estado vai continuar essa coisa no campo político, essa discussão no campo político? Mauro, o governador Mauro Mendes é empresário, é industrial, foi presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso, foi prefeito de Cuiabá e agora governador do estado. Então ele tem conhecimento da causa, ele tem conhecimento dos tributos estaduais e nacionais. Isso tem facilitado muito o diálogo, porque ele está preparado para essa discussão, não é? Então, com as informações que chegam de Brasília, Rogério Galo também tem atualizado ele diariamente, ele tem tido condições de conversar de igual para igual com todos que fazem parte dessa reforma, com os economistas, com o ministro, com os deputados, com os senadores. E essa discussão está sendo muito ouvida, você tem razão disso, os outros governadores têm entrado muito em contato com ele, realmente para escutar a opinião dele. E a imprensa nacional tem visto o conteúdo e a consistência com que o governador Mauro Mendes tem colocado esse problema da reforma tributária no Brasil como um todo. Então, nada mais justo, né, do que a imprensa nacional vir até uma pessoa que está preparada para essa discussão. E uma discussão democrática, não tem agressividade, não tem discussões pesadas. O que tem são diálogos democráticos, colocando realmente os problemas do estado do Mato Grosso. Ô Mauro, em 2004, nós tínhamos 40 empresas participando do PRODEIC, que é o Programa de Incentivo à Indústria no Mato Grosso. Em 2023, nós temos mais de 800 indústrias. Dos 141 municípios do estado, 131 municípios têm incentivo fiscal da indústria. E nós não estamos falando da indústria grande, não, mano. 90% desses incentivos são para indústrias médias e pequenas. Então, são com essas pessoas que nós estamos preocupados. A geração de emprego, a continuidade da indústria, a continuidade da renda, o impacto que isso vai gerar nos municípios do estado do Mato Grosso. Então, essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação é ver o pequeno, é ver o médio, porque o grande, de certa forma, ele consegue
sobreviver. Mas o pequeno e o médio, que tem pouca estrutura, não tem consultoria para ele contratar, não tem recurso para contratar uma consultoria, para te dar apoio. Então, nós estamos dialogando muito, pensando nessas pessoas e continuar incentivarmos essas pessoas a investirem no estado de Mato Grosso. Então, o governador, de uma forma muito conceituosa, de uma forma muito democrática e com muita experiência tributária, tem feito a diferença nesse diálogo, né? Ele tem sido consultado diariamente por Brasília, por deputados, por senadores, por agentes do Ministério da Economia, o tempo todo, porque o que nós estamos falando também, nós não estamos falando só do estado de Mato Grosso, nós sabemos que os problemas existem principalmente no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. O Sul e o Sudeste também têm os seus problemas, mas muito menor do que os nossos. Né? São muito menores. O desafio aqui nessa região, nessas 3 regiões, são muito maiores, né? As distâncias que nós temos, né? Nós temos a energia elétrica, Mauro, mais cara do país. Olha só, como é que nós vamos incentivar pessoas a vir para o Mato Grosso se o custo de energia elétrica é um diferencial grande dentro do custo da indústria? E nós temos a energia elétrica mais cara. Não é porque é a mais cara do país. Porque a energia elétrica, o valor da tarifa, ela leva em consideração também o custo de distribuição. Então, você imagina num estado de dimensões continentais como o nosso, você levar energia elétrica para Colniza, para São Félix do Xingu. Então, tudo isso é um custo muito grande. E isso é rateado no custo da tarifa da energia. Então, nós temos uma energia muito cara e nós não vamos ter diferencial nenhuma para as pessoas que querem empreender no Mato Grosso. Então, é esse o trabalho que nós temos feito em Brasília, colocando essas discussões na mesa, desses problemas que nós temos pontuais aqui. A nossa energia chega a custar, acho que, se não me engano, o Mauro, se não me engano, é em torno de quase 50% mais caro que São Paulo. Então, nós temos que ter um diferencial grande para compensar isso, para as pessoas virem para o Mato Grosso. Então, eu estou te falando, a nossa mão de obra, a qualificação da mão de obra do Sul e Sudeste é diferente da nossa, né? Nós temos praticamente emprego pleno no Mato Grosso, está faltando mão de obra em todos os segmentos, tanto do agro, como da indústria, como do comércio. Então, todas essas dificuldades que nós temos aqui, isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos partir para uma reforma tão grande como essa, né, que envolve todos os nossos tributos, e não levar em consideração as nossas peculiaridades para que a gente traga paz, segurança jurídica e fiscal para todos os mato-grossenses. Bom, eu vou insistir ainda na pergunta em relação ao governador Mauro Mendes, porque a gente observa, secretário, que Mauro tem se destacado muito, uma grande liderança de toda essa região, sobretudo nessa discussão da reforma tributária. Tem se consolidado como uma grande liderança, está sendo ouvido bastante, né? Tem se posicionado de uma forma muito madura, muito consistente, um discurso que mostra a realidade dos estados, não fala só de Mato Grosso, fala de todos os estados, porque assim, a realidade do Amazonas, do Pará, de Rondônia, do Acre, são muito parecidas, sob o ponto de vista da industrialização ou da carência de distribuição de renda, né, de geração de emprego e renda por meio da industrialização. E são estados realmente, como o senhor mesmo colocou, sofrem com logística, sofrem com custos mais altos para toda a infraestrutura de produção, né? E isso tem relevância. E politicamente, me parece, quer dizer, embora o governador esteja focado na questão econômica, mas essa projeção tem colocado o governador Mauro Mendes, pelo menos sobre esse assunto,
numa condição muito especial politicamente, projetando o Mato Grosso, projetando o próprio governador, do ponto de vista político, eleitoral, como uma figura de porte nacional. Me parece que essa é uma análise que não é só minha, vários jornalistas têm observado esse desempenho, né? Existe alguma ideia, ou se discute internamente essa coisa de, olha, quem sabe o governador consegue espaço para ser lá na frente um nome sondado para disputar uma eleição presidencial. Está certo que isso já estamos longe de acontecer, eleição daqui a 4 anos, enfim. Mas essa construção é uma construção que me parece razoável. Não existe essa conversa dentro do Palácio, até porque algumas pessoas que chegam a visitar o Palácio, empresários, políticos, em algum momento da audiência chega a tocar num assunto parecido com o que você está falando, o governador simplesmente encerra a conversa naquele momento. Agora, não tenho dúvida nenhuma que essa projeção não é só na área tributária, Mauro. Então, essa projeção na área tributária, porque nós estamos discutindo uma reforma hoje. Então, os veículos... Não, mas tem meio ambiente, tem uma série de coisas, né? Exatamente. Então, você fala do meio ambiente, também o governador Mauro Mendes tem dado várias entrevistas, não só para o Brasil, como para o mundo, falando dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo no estado do Mato Grosso e qual o posicionamento dele com relação à conservação ambiental do nosso estado. Na área de educação, por exemplo, nós tivemos, há dias atrás em Brasília, num evento no Palácio do Planalto, o governador Mauro Mendes foi convidado em falar em nome de todos os governadores sobre o projeto de educação do Alfabetiza, né, que está sendo liderado pelo governo federal. Então, é em várias áreas, né? O Mauro, eu sempre digo, aqui dentro do Palácio, o Mauro, ele tem uma antena só, né? O Mauro só concentra, se ele estiver falando aqui, você pode falar o que você quiser aqui, ele não escuta. Mas dentro da cabeça dele deve ter uns 10 mil processadores, porque ele consegue focar em vários assuntos ao mesmo tempo, em várias ações ao mesmo tempo, sem perder o discernimento, sem perder o foco, sem perder os objetivos de todos esses assuntos. Então, quando você fala assim de segurança pública, todos os projetos de segurança pública passam pela mesa do governador. E todos têm a sugestão dele, tem o palpite dele, tem a mudança do projeto. Você vai para a área de educação, é a mesma forma. Você vai para a área de meio ambiente, é da mesma forma. Na área de infraestrutura, ele, como tem formação de engenheiro elétrico, também é a mesma coisa. Então, ele participa da gestão do governo, tanto administrativa, como de infraestrutura, de segurança, na área de educação, de meio ambiente, como também política. Ele arruma tempo para fazer tudo isso. Então, realmente, é uma mente diferenciada. O governador Mauro Mendes tem realmente um poder de aglutinação, um poder de liderança muito grande. Ele tem a sua luz própria, tem o seu brilho próprio e tem feito a diferença no Brasil, Mauro. E nós precisamos dessas pessoas liderando esses processos para se a gente quer mudar esse Brasil, se a gente quer o país do futuro, mas nós temos que pensar no presente. Então nós temos que ter essas cabeças realmente que fazem a diferença no contexto político e social do país. E o Mauro Mendes hoje, o governador Mauro Mendes, com certeza é uma dessas lideranças que estão ajudando a melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida de todos os mato-grossenses e de todos os brasileiros. Então, ele se dedica muito, trabalha de 12 a 14 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Realmente, a pessoa que... tem hora que eu estou aqui, eu até falo, Mauro, apesar de estar convivendo com o Mauro há 40 anos, né? Desde 82 nós somos amigos, mas o Mauro me surpreende toda semana, né? Com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas conclusões, com as suas sugestões, entendeu? Algumas coisas que ele tira assim, que ele fala, pô, na onde surgiu isso, né? Como que o Mauro teve essa ideia, como ele construiu isso? Realmente é uma pessoa iluminada por Deus,
e tem feito toda a diferença no estado do Mato Grosso e com certeza está contribuindo com o Brasil também, com a melhoria e desenvolvimento de todos nós brasileiros. Secretário, a gente viu que o governador, nas últimas eleições, apoiou o ex-presidente Bolsonaro, mas que ele já se posicionou, e já se posicionava antes, ao longo do governo Bolsonaro, de uma forma um pouco diferente, né? Sobretudo na defesa das questões ambientais, porque ele compreende a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, e ele vem conquistando o respeito de um governo de centro-esquerda, que é o governo do presidente Lula, e vem conquistando espaço nas discussões de uma forma muito consistente, justamente por ter posições mais progressistas, mais avançadas, uma visão mais rápida das coisas, compreendendo a economia como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano, né? Você não tem desenvolvimento humano sem emprego, sem renda, sem essa condição. E essa projeção, assim, está levando naturalmente, vamos pegar um exemplo. No Brasil inteiro nós temos bons governadores se destacam, outros nem tanto. Mas nós estamos vendo o governador Mauro Mendes se destacar, sob o ponto de vista da gestão, como nenhum outro. Tanto pelas soluções internas daqui no Mato Grosso, como pelo posicionamento que tem no plano nacional e internacional. E isso não abre uma porta enorme aí, ainda que não se esteja discutindo esse assunto internamente, mas sem dúvida que abre uma porta enorme de possibilidades aí para que Mato Grosso tenha um representante, uma grande liderança no cenário nacional. Bom, Mauro, o governador está afiliado à União Brasil, mas independente da sua filiação, ele tem a sua posição. Independente do partido, ele tem colocado em todas as suas discussões, em todas as oportunidades, o que ele acha que é melhor para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. E ele realmente tem essa visão progressista, a visão arrojada de realmente mudar as coisas para melhor. Agora, tudo isso também, o governador tem a sensibilidade de formar uma equipe diferenciada também, né, Mauro? Então, ele não consegue fazer tudo isso sozinho. Então, ele tem uma equipe de secretários, de adjuntos, de presidente de empresas, autarquias, servidores públicos, que também comungam da mesma forma que ele. E é isso que tem feito a diferença. O líder, Mauro, ele puxa todo mundo para cima. Você pega uma equipe, eu sempre digo o seguinte, você pega uma equipe de vendas, onde você tem o seu melhor supervisor ali de vendas. Quando aí do lado tem uma equipe medíocre, um supervisor também medíocre. Quando você pega esse melhor supervisor seu, que está com a melhor equipe, e coloca nessa equipe medíocre de vendedores, em pouco tempo ele transforma essa equipe na melhor equipe também. E quando você pega esse supervisor medíocre e coloca na sua melhor equipe de vendas, em pouco tempo essa equipe, que era a melhor equipe de vendas, também se torna medíocre. Então essa liderança do governador, ele contagia todos nós. E ele tem a sensibilidade de escolher pessoas que muitas vezes, eu sou um exemplo disso, mano. Você sabe muito bem disso. Quando eu fui escolhido para a Casa Civil, ninguém acreditava que eu fosse ficar aqui mais do que 90 dias. A própria Assembleia Legislativa, com quem a gente se relaciona muito, dos 24 deputados, acho que 22 ali não acreditavam na minha permanência. Então, eu estou citando eu como exemplo, para não citar outros secretários aqui também, que ninguém esperava, mas como colocar essa pessoa nessa função, será que vai dar resultado? E em pouco tempo a pessoa acaba surpreendendo a todos nós e a toda a sociedade matogrossense. Então o governador tem a sensibilidade também de trabalhar com as pessoas certas no lugar certo. E isso faz a diferença. Você não consegue governar sozinho. Então esse time todo, liderado por ele, e ele é o nosso grande exemplo, é o que faz a diferença. Esse exemplo que nós temos dentro do governo, que todo mundo segue o exemplo dele, é o que contagia e que traz o engajamento para todos nós. Nós estamos com programas, hoje nós vamos lançar um programa, Mauro, de eficiência para o servidor público.
com prêmios de viagens internacionais, com acompanhamento, com acompanhante, em vários pilares do governo. Quando que a gente poderia imaginar isso? Quando é que nós poderíamos imaginar que nós estamos levando os 100 melhores estudantes da rede pública estadual para a Inglaterra para fazer um intercâmbio de 30 dias? Quando nós íamos poder imaginar que professores e gestores estão acompanhando esses estudantes? Que Estado brasileiro que fez isso? Então chega até a arrepiar aqui as coisas que é feita nessa gestão e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, tudo isso, Mauro, o ajuste que foi feito em 2019, você estava no governo nessa época, com o apoio da Assembleia Legislativa, que se não fosse a Assembleia também, nós não teríamos tido norte para essa gestão do governador Mauro Mendes. A Assembleia teve a sensibilidade de aprovar aqueles 5 projetos de lei. Tudo isso começou as pessoas terem conhecimento. Os outros governadores começaram a ter conhecimento. O governo federal começou a ter conhecimento. Nós somos o estado que mais investe em cima da receita corrente líquida, mais de 19%. Não tem nenhum estado brasileiro que investe 19% em cima da receita corrente líquida. Somos rating A no Tesouro Nacional. Então, tudo isso daí, as pessoas aos poucos foram tomando conhecimento. E com a experiência do governador Mauro Mendes, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, com o seu módulo de dialogar com as pessoas, ele tem conquistado muita gente nesse Brasil. E tem se tornado, sim, uma liderança nacional. Em todas as discussões nacionais, o governador está sendo convidado. O Mauro, tem uma agenda internacional que o Mauro está sendo convidado para ser palestrante, que se a gente for cumprir ela, não tem como o Mauro ficar num estado de Mato Grosso. Estou falando de agendas internacionais, não é aqui dentro do Brasil, não. Do Brasil, então, são inúmeras agendas que ele é convidado para isso, para participar de painéis junto com outras lideranças nacionais e internacionais. Agora, essa é a forma que o Mauro tem de administrar. As pessoas, muitas vezes, o Mauro é muito sério, o Mauro... Esse é o jeito dele trabalhar, é o que ele fala o tempo todo. A minha política não é de tapinha nas costas, a minha política é de resultado. Então, o que a população espera de um governador é resultado, que você entregue para a sociedade serviços públicos melhores e de qualidade. Para isso que ele foi eleito. E é isso que ele tem feito todo dia. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, tem pouco espaço político no governo. Tem espaço político no governo, com as pessoas certas no lugar certo. Pessoas que realmente vão fazer a diferença. Agora, não vai vir para o governo simplesmente por vir para o governo e ficar ali vindo trabalhar todo dia e não entregar resultado nenhum e não ter nenhuma produtividade. Isso não vai vir mesmo. E nós não vamos admitir isso. Então, a gestão, Mauro, ela é feita diariamente por todos os secretários, por todos os presidentes de empresas e autarquias, por todos os servidores públicos, que entenderam a diferença. Os servidores públicos, Mauro, é o mesmo das outras gestões anteriores. Esses servidores que são concursados e são efetivos são os mesmos. Nós não mudamos eles. O que nós mudamos aqui foi pequenos cargos comissionados, que o governo indicou muita pouca gente. Aqui na Casa Civil, por exemplo, a minha secretária que está aqui, a Leonora, é da gestão anterior. A maioria das pessoas que estão aqui na Casa Civil é da gestão anterior. Mas por que continuaram? Porque vinha trabalhando bem e entregando resultados. Então, os servidores, quando a gente fala de servidores públicos, efetivos, concursados, são os mesmos das gestões anteriores. Por que eles estão fazendo a diferença? Por que estão entregando outros resultados? Porque nós temos um líder que dá o exemplo, que traz a motivação, que traz o engajamento, que realmente motiva as pessoas, que traz programas para o Estado, que faz a diferença para todos os servidores públicos. Então, o líder, Mauro, ele faz a diferença em qualquer repartição, seja pública ou privada. O exemplo é a melhor forma de você liderar. E o Mauro faz isso com muito louvor.
Muito bem, eu queria falar um pouquinho da sua participação na política, agora suplente de senador da República, vai assumir, e como é que o senhor está vendo essa questão política? Existe muita disputa dentro do União Brasil, Prefeitura de Cuiabá, no interior, existe toda uma discussão que pode descambar aí para um racha no partido. Enfim, o senhor, como está dentro da casa, aí o partido do governador tem uma bancada grande, tem gente que pretende disputar a eleição. Como é que o senhor está vendo tudo isso e de que maneira vão acomodar essas lideranças? Não, tem um acordo nesse sentido. Eu devo assumir agora no segundo semestre o Senado Federal, né? Então, a data ainda não está definida, mas com certeza nesse segundo semestre eu deixo a Casa Civil e assumo o Senado em função da licença que o senador Wellington Fagundes deverá tirar nesse segundo semestre. Então, temos um desafio grande também, pautas nacionais, pautas que interessam ao Estado do Mato Grosso. Contamos também com a sua experiência aí para nos ajudar lá no Senado Federal, com as suas ideias, com as suas sugestões, não só sua, né, Mauro, mas de todos os mato-grossenses. Nós estamos lá para representar todos os mato-grossenses e o interesse da maioria dos mato-grossenses. Então, com certeza devo assumir o Senado agora, nesse segundo semestre. Agora, com relação à Prefeitura de Cuiabá, que está muito em discussão aí na mídia, para mim é um erro muito grande isso, né, Mauro? São vários candidatos a prefeitos de Cuiabá, e a gente não tem visto essa discussão fora do União Brasil, né? O PT, por exemplo, deve ter candidato a prefeito de Cuiabá. Eu não vejo nenhuma discussão do PT na mídia tratando da Prefeitura de Cuiabá, né? Outros partidos também deverão ter candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Eu não vejo essa discussão nos outros partidos também. Eu acho que nós estamos tratando de uma coisa que é futuro, que é muito lá na frente. Nós estamos falando de uma eleição que vai acontecer daqui a um ano. Então é muito ruim essa discussão pela imprensa hoje do União Brasil tratando da Prefeitura de Cuiabá. Essa discussão tem que ser interna no partido, essa discussão tem que ser discutida dentro do partido e principalmente, Mauro, no arco de alianças que apoiou o governador Mauro Mendes em 2018 e apoiou o governador Mauro Mendes em 2022. Afinal, o governador Mauro Mendes é a maior liderança do União Brasil hoje no estado do Mato Grosso e presidente do partido. Então essa discussão não cabe só à União Brasil, ela cabe aos outros partidos que faz parte do arco de aliança também. Aí sim, estudar e ver qual é o melhor candidato, qual está realmente, o que a população de Cuiabá espera do próximo prefeito de Cuiabá. E aí a discussão na mídia é Cuiabá. Várzea Grande também vai ter eleições. Eu não vejo essa discussão na mídia das eleições de Várzea Grande. Rondonópolis vai ter, Sinop vai ter, todos os municípios terão eleições. Então essa discussão, eu acho que ela está antecipada. Na minha opinião, não deveria estar existindo isso agora, deveria sim estar existindo dentro do partido o diálogo, junto com o arco de alianças, a discussão de quem será o próximo candidato a prefeito de Cuiabá e dos outros 140 municípios. Primeiro que a Prefeitura de Cuiabá é a capital do estado, é a cidade mais importante, obviamente que essa é uma discussão que começa por aí. Mas assim, de fato, os demais partidos estão numa outra posição, num outro momento. Mas com relação ao partido que o governador preside, é uma situação bastante... Hoje é um bate-boca público entre expoentes do partido por essa disputa. Quer dizer, virou nem debate, nem discussão, é um bate-boca. Troca de acusação, provocação daqui, provocação dali. E isso acaba trazendo um desgaste muito forte para o próprio partido e indiretamente para o governador, que é o presidente e que tem que controlar a tropa. Como é que faz isso? O governador vai puxar a orelha, vai dar uma conversada para acalmar a situação? Temos que ter uma reunião no União Brasil nesses próximos dias aí, para a gente realmente colocar essa discussão na mesa e saber qual é a estratégia política que nós vamos ter para os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Agora, a eleição, Mauro, ela se ganha
e você tem muita experiência sobre isso também, é uma conjuntura de fatores que traz a sua vitória, né? E uma das premissas dessa conjuntura é justamente a união desses atores políticos que vão disputar a Prefeitura de Cuiabá. A união dos partidos também é extremamente importante nessa discussão. Então, se começar uma discussão, Mauro, que cada um queira procurar o seu destino, o seu rumo, um vai para um lado, outro vai para o outro, com certeza essa eleição não será vitoriosa. A eleição será vitoriosa se continuarmos todos unidos com os mesmos objetivos e com o mesmo foco. Agora, para isso você tem que ter desprendimento para a discussão política, não só do partido, como no arco de alianças, né? Não tem como você simplesmente querer impor as suas vontades. Essa discussão tem que ser de todos, né? E esse arco de alianças tem que ver quem é o melhor candidato. Agora, o que eu defendo todos os dias é a manutenção e a união do arco de alianças que elegeu o governador Mauro Mendes o ano passado. É isso que eu tenho defendido sempre. Nós não podemos dividir. Se dividir, com certeza teremos problemas nos nossos resultados no ano que vem. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tem assunto aí para um dia inteiro de conversa, mas programas de televisão e tem horário, enfim. Eu agradeço muitíssimo, acho que as suas considerações foram bastante esclarecedoras e vão ajudar as pessoas, formadores de opinião, a fazerem suas considerações também e terem orientação sobre o que está acontecendo no Estado. Parabéns ao governador Mauro Mendes pelo desempenho como gestor e parabéns a toda a equipe pela sua condução aí na Casa Civil. Eu agradeço muitíssimo a sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos ouvem e nos ouçam. É um prazer muito grande estar aqui falando com você, colocando realmente o momento que nós estamos vivendo na gestão do governador Mauro Mendes e na política mato-grossense e nacional. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. A todos que estão nos ouvindo e assistindo aí, um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, mas antes, de novo, vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação, mas a gente pode mudar isso se cada um fizer a sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas, elimine todos os focos de água parada, limpa ou suja, seja em garrafas, calhas, potes e mantenha limpas as caixas d'água e piscina. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do nosso quintal, da nossa rua. E se você sentir algum sintoma como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Siga o governo nas redes sociais para saber mais. @GovMatoGrosso. Com todo mundo cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Um alerta do governo de Mato Grosso. Nossa República vai ficando por aqui e na semana que vem tem mais. Conto com a sua audiência.